Hey, hello everyone! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo foi uma semana um pouquinho difícil, mas estou aí de volta com as nossas aulas. Na primeira aula que nós tivemos, eu lembro que a gente conversou um pouquinho sobre dois verbos, vocês lembram? Vamos dar uma repassadinha rapidinho, só para a gente lembrar como que foi. Foram a conjugação do verbo to want, que é o verbo querer, e foi também a conjugação do verbo to eat, que é o verbo comer, certo? Na forma infinitiva, como a gente conversou, e concordamos aí que na primeira aula que essa seria a forma daqueles verbos que soam como ar, ir no final, né? Por exemplo, to want é querer, certo? Como é que eu falo mesmo? Querer? É isso aí. E to eat é comer. Então, como é que eu falo mesmo? Comer. É isso aí. To want, to eat. Very good. Temos isso já em mente, certo? Aplicamos, então, nessa ideia que nós tivemos, a primeira conjugação verbal, que é chamada de presente simples, ou simple present, ou present simple. Tem gente que chama de cada coisa, certo? Bom, aplicamos a primeira conjugação, que são na primeira e segunda pessoa do singular, no presente simples. Que foi, por exemplo, quando a gente tira o to da conjugação, certo? Porque a gente não fala eu querer, e a gente utilizava mesmo assim o verbo want, né? Que, por exemplo, ficava I want como eu quero, certo? E se for a segunda pessoa nesse caso, vamos fazer com o verbo to eat, a gente tirava ele da conjugação e utilizamos aí a pessoa, por exemplo, como eu falaria você come, na afirmativa eu falaria you eat, certo? Então a primeira pessoa sou eu sempre e a segunda pessoa sempre você ou vocês, certo? Então you significa você ou vocês. Então, a gente vai revisar o you um pouquinho mais para frente, falando sobre plural e tudo mais. Não agora. Certo? Então, essa é a revisãozinha, o short aí que nós temos para falar um pouquinho sobre a aula 1, certo? Vou apagar, não precisa copiar esse conteúdo, espero que você já tenha tido ele no seu caderno, certo? Então, vamos à aula de hoje. Prepara o caderno e bora para os estudos. Hoje nós vamos começar a aula falando sobre algumas expressões. O que são expressões, ou em inglês, nós chamamos de expressions. Fala comigo. Expressions. Expressions. Esse sonzinho de sions aqui, em inglês nós pronunciamos assim, ó, shans. Shans. Certo? Então fica expressions. Vamos lá. Essas expressões são, por exemplo, good morning, que seria bom dia. Em inglês nós falamos good morning. Pode repetir de novo, por favor, comigo? Can you repeat again? Good morning. Let's repeat together again. Good morning. Que significa bom dia. Boa tarde, eu falo assim, ó, good afternoon. Falo então, good afternoon. Good afternoon. Esse good, por esse D em si, por estar entre dois sons de vogal, aqui, por exemplo, good, o e o aqui, que é o sonzinho que o A faz, por esse D estar aqui no meio, ele fica um som como o nosso do português que fica rareriroru. Repitam comigo, por favor. Rareriroru. De novo. Rareriroru. Ré. Foca no ré. Ré. Fala assim. Ré. Aí você repete tudo junto e fala good afternoon.
Vai de novo, por favor. Good afternoon. Repeat again. Good afternoon. Deixa mais natural. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Ok? Good afternoon significa boa tarde. Anota aí. Boa tarde. Como é que pronuncia então? Good afternoon. Good afternoon. Como é que fala boa tarde? Good afternoon. Very good. Outra expressão que nós vamos ver que também é desse meio é good evening. Good evening. Good evening. Ah, tem dois sons vocálicos aqui também. O good e o i. Certo? Ou seja, também podemos recopiar aquele som do nosso português, que seria o rareriroru, rareriroru, ri. Nesse aqui, foca no ri. Então fala good evening. Good evening. Deixa mais natural. Good evening. Good evening. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening significa boa noite quando você chega em qualquer lugar. Ou seja, você tem faculdade à noite. Chegou na faculdade, vai conversar com o povo, o que você vai falar? Boa noite, certo? Mas uma boa noite de chegada. Então vai falar good evening. Good evening. Certo? Chegou em qualquer lugar. Chegou num bar, vou pedir uma bebida. Good evening. Chegou no restaurante, vou pedir a comida. O que fala mesmo? Lembre-se, passando das 6 da tarde, das 18 horas, certo? Beleza. Já quando nós vamos nos despedir para ir embora, nós falamos good night. Então fica good night, good night, good night. Ok? O D em inglês, nessas expressões, ele é meio mudinho, mas ele é pronunciado bem leve. É tipo good, good. Bem pequenininho. Não é bolinha de gude, igual a gente costuma falar aqui no Brasil, certo? Good. Good. Beleza? Bom dia, eu falo então como? Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Ou, ligando aqui o som, good afternoon. Então, com o linking sound aqui que nós temos, fica good afternoon. Boa noite quando chega em algum lugar. Good evening, é isso aí. Ou com o linking sound aqui, com a ligação sonora, fica good evening. Good evening. E se você vai se despedir para ir embora, good night. Terminou o dia de trabalho, good night. Good night. Beleza? É isso aí. Começamos então com essas expressões. Então vamos supor que você queira pedir algo para comer. Aí você chega no barzinho, ou num bar, numa lanchonete, pede ao atendente, por exemplo, boa noite, eu quero comer macarrão. Lembra que macarrão a gente também viu na aula passada? Como é que fala macarrão mesmo? Pasta, very good. Tentem também, além desse vocabulário que eu dei de comida, por exemplo, que são apenas algumas palavras, tentem também achar mais palavras, coisas que vocês comem, coisas do dia a dia. Por exemplo, nós no Brasil já temos várias palavras que estão em inglês, né? De coisas que comemos. Por exemplo, sandwich, que aqui no Brasil nós chamamos de sanduíche, né? In English we say sandwich. Sandwich. Ou o próprio hot dog, né? Que é o hot dog, ou o cachorro quente que nós chamamos aqui. Então tente incrementar também essas coisas ao seu vocabulary, ao seu vocabulário. Lembra que eu te falei para vocês que quanto mais vocabulary vocês tiverem, mais você sabe da língua. Lembre-se disso, deixe isso em mente, beleza?
Então, se eu chego lá e falo assim, à noitinha, e você fala assim, eu quero comer macarrão. Tô com fome, né? Lembra como é que fala? É isso aí, very good. Então, se você fala assim, boa noite, você vai estar chegando lá naquele local à noitinha, certo? Então, você vai falar, good evening. Good evening. Aí eu falo, eu quero comer macarrão. Mas a gente não aprendeu a falar eu quero comer. Nós só aprendemos querer, comer, eu quero, eu como. É verdade. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Não esqueçam de copiar, porque eu já vou apagar. E vamos falar um pouquinho sobre essa segunda conjugação. Bom, então se eu falo assim, eu quero, I want. Eu como, I eat. Mas como é que eu falaria eu quero comer? Querer, to want. Comer, to eat. Então, existe uma lógica aí, né? Porque no segundo verbo, eu falo comer com o finalzinho de er, que é a segunda forma, que é a forma original, desculpa, mas é infinitiva, certo? Aquela forma original. Então, se eu falar que eu quero comer, eu vou falar I want to eat. Faz sentido? E é isso mesmo. Essa é uma regra do inglês que é muito conhecida como verb to... Opa! Canetão complicado. E verb. Ou seja, quando existir um verbo aqui e um aqui, ele vai ser separado pelo to. Não são todos os verbos. A gente vai conversar mais para frente sobre isso. Não são todos. Mas mantenha isso na sua mente, certo? Ou seja, se eu falar assim, eu utilizar o verbo want aqui e aqui o eat, eu vou precisar ter o to aqui. Então, se eu falar assim, eu quero comer, eu vou falar I want to eat. Se eu falar assim, você quer comer, eu vou falar you want to eat. Como é que eu falo então, eu quero comer? I want to eat. Como é que eu falo então, você quer comer? You want to eat, certo? E essa regrinha aqui, conhecida como verb to verb, que eu sempre faço esse gesto aqui, meus alunos particulares já sabem, ou alunos que eu já tive sabem que é um gesto muito famoso que eu uso, que é o verb to verb. E assim sempre vai ser infinitivo, né? Que é o to, want, to, eat, que vai funcionar para todos os outros verbos aí que nós vamos conversar sobre, beleza? É isso aí. Então, se eu falo assim, eu quero comer macarrão, lembra como é que fala? É isso aí. I want to eat some pasta. E se fosse eu quero comer pão? I want to eat some bread. É isso aí, very good. E se eu falo que você quer comer queijo? You want to eat some cheese. You want to eat some cheese. Que seria o resumo do que nós vimos aí nas aulas anteriores.
na aula anterior, melhor, né? Nós só tivemos uma, infelizmente. Me perdoem novamente falando sobre isso, certo? Bom, então esse é o conhecimento que eu quero passar para vocês hoje. O verb to verb. Quando existir um verbo conjugado aqui, tem o to e depois outro verbo, certo? Quando existir esses dois verbos aqui, o to tem que existir ali no meio. Não é para todos os verbos, mas sim por enquanto, que nem a gente vai conversando e progredindo aí, eu vou explicando para vocês quais são, quais não são. Beleza? Então, é isso que eu queria conversar com vocês sobre hoje. Na quarta-feira tem mais uma aula. Me desculpem pela semana passada novamente, que realmente foi um tempo difícil na minha vida aí. Mas a gente se vê na quarta-feira e espero ter adicionado um pouquinho mais de conhecimento à sua vida também, ao seu conhecimento da língua inglesa, certo? Bora para os estudos. Não esqueçam de sempre anotar, sempre pronunciar. Lembre-se do sonzinho do M. Estão treinando bastante? M, M, M. Hoje o sonzinho que eu vou pedir para vocês treinarem é o som do rareriroru. 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 Que vão formar a ligação sonora de muitas palavras em inglês e também de muitas frases em inglês. Por exemplo, good afternoon, good evening. Good afternoon, good evening. Então não se esqueçam. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Beleza? Até mais. Bora estudar. Até o próximo vídeo.